Big Data, computação em nuvem, indústria 4.0, internet das coisas, governança, segurança e qualidade de dados, machine learning, inteligência artificial, ChatGPT, LLM e muito mais. Quais são as tendências futuras da análise de dados e o que esperar nos próximos anos? Tudo isso e muito mais logo após a nossa vinheta. Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sim, eu andei um pouco sumido, mas estou de volta aí, muita correria no meu dia a dia, no trabalho, projetos pessoais, dando muito suporte aos meus alunos lá da minha formação de analista de dados, mas estou de volta aqui. E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em Business Intelligence, eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos, também sou instrutor de treinamentos de SQL, Power BI e Python para análise de dados e criei esse canal para deixar você muito bem informado. Então, quer apoiar o trabalho do tio? Já esmaga o botão do like aqui, clica no subscribe e compartilha esse vídeo para quem quer ser um analista de dados, porque aqui eu trago muitas dicas do meu dia a dia e da minha experiência para ajudar você a se tornar o próximo analista de dados. E sem mais delongas, mas apenas contextualizando vocês, o tema desse vídeo tem a ver com as perguntas que vocês me fazem lá no meu Instagram. Então, muita gente tem medo do futuro da análise de dados. Ah, professor Bruce, mas o que vai acontecer com o ChatGPT? Gente, o ChatGPT em novembro de 2024 vai completar 2 anos. O que aconteceu? Quem de análise de dados foi mandado embora por causa do ChatGPT? E se realmente é uma linguagem, uma inteligência artificial tão exponencial, que tem uma capacidade muito exponencial de crescimento, por que ela ainda não acabou com o trabalho do analista de dados? E por que não acabou também com o trabalho dos programadores? E assim como estão falando para as pessoas aí desde que lançaram o ChatGPT, você realmente conhece alguém que foi demitido porque o ChatGPT conseguiu substituir o trabalho dela ou não? As pessoas estão utilizando o ChatGPT para aumentar a produtividade delas. O que está acontecendo com o nosso mercado? Nós realmente vamos ficar sem futuro aqui como analista de dados? Eu acredito que não, e eu vou te explicar o porquê nesse vídeo aqui. E eu gostaria de começar dizendo que o mercado de trabalho, ele é dinâmico. O mercado em si é todo dinâmico. Todas, sem exceção, todas as profissões, elas precisam se adaptar a esse mercado para conseguir acompanhar aí a necessidade e suprir aí a mão de obra do que o mercado precisa durante essa evolução. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o analista de dados hoje em dia, ele não tem nada a ver com o analista de dados de 2010, porém ele continua sendo analista de dados. O Bruce já era analista de dados lá em 2011, por exemplo, mas já trabalhava com dados desde 2005, 2004. O que aconteceu é que eu vim evoluindo junto com o mercado. E se o mercado realmente está mudando, por que eu não estou vendo que eu vou perder o meu emprego? E por que eu continuo incentivando tantas pessoas a entrarem na área de dados? E por que tantas pessoas que estão estudando comigo continuam entrando na área de análise de dados, seguindo o passo a passo que eu tenho ensinado nos meus treinamentos e aqui no canal também. Afinal, a maioria das pessoas que me conhecem apenas aqui e não nos meus cursos. E a resposta para tudo isso é que nós estamos evoluindo junto com o mercado. Na minha época, lá em 2005, por exemplo, o analista de dados precisava trazer as informações, fazer algumas transformações em VBA ou com alguns PROC-Vs, fórmulas no Excel e trazer alguns relatórios de produção. Gente, coisa muito simples, era muito difícil, dava muito trabalho de conseguir. Você tinha muito trabalho para produzir o relatório de faturamento de um mês. E hoje em dia, qualquer um, inclusive até o ChatGPT, faz um relatório de faturamento para você. E aí, lá em 2010, 2011, essa coisa de analista de dados, ela tinha um nome muito específico que chamava assim, Database Marketing. O que era o Database Marketing? Tinham empresas que eu acredito que existem ainda, que se chama Market Data. A Market Data era uma empresa que fornecia analistas de dados para muitas, mas muitas empresas de varejo, de N mercados diferentes, e esses profissionais da Market Data, eles já faziam análises preditivas naquela época, porque eu conheci muitos estatísticos da Market Data, e eles também faziam análises descritivas, porém era um pouco diferente, você não tinha o Power BI naquela época, você não tinha o Tableau, o Qlik eu acredito que já estava avançando bem naquela época, mas não era tão difundido, não era algo tão popular quanto é o Power BI hoje em dia. O normal naquela época, para você ser um super analista, estar muito bem empregado, era você ter o SQL.
E aí, com o SQL, você escrevia scripts para consultar informações no banco de dados e gerar relatórios para atender a demanda do seu cliente, que normalmente eram empresas, né, que solicitavam um serviço, por exemplo, para a Market Data, e a Market Data fornecia os profissionais que iam realizar esses serviços. Pessoal, eu só estou falando da Market Data porque eu conheci excelentes profissionais lá. Eu estudei com profissionais da Market Data e eu quase entrei na Market Data umas 3 vezes, mas acabou não dando certo. Por eles e por mim também, algumas coisas acabaram não fechando e eu não fui para a Market Data. Mas sempre foi uma empresa referência quando eu pensava em analistas de dados. O meu principal professor de SQL era coordenador na Market Data. Um grande amigo meu, um excelente analista de dados, também foi analista sênior na Market Data. Muitas outras pessoas que estudaram comigo, pós-graduação, outros lugares, também eram da Market Data. Então era uma empresa referência. Por isso que eu estou falando da Market Data. Não é nenhuma propaganda, tá bom? E é coisa que eu lembro de 14 anos atrás, 13, estamos falando de 2010, 2011. Mas o que teria acontecido com nós, analistas, se nós não tivéssemos evoluído com o mercado? Naquela época, o SQL era uma linguagem excelente para estar muito bem empregado. Hoje em dia, o SQL é uma linguagem base, é uma linguagem de fundamento, é uma linguagem que você precisa dominar para dominar outras linguagens que vão trazer mais performance, mais resultado, mais recursos para suas análises. Hoje em dia, você precisa continuar aprendendo o Excel como ponto de partida, porém, você precisa ter outros conhecimentos. E é desses outros conhecimentos que eu vou explicar para vocês aqui, porque tem muita sopa de letrinha do mercado, mas o que você realmente precisa saber para estar muito bem empregado aí nos próximos anos? Quais são as grandes tendências do mercado? Como que o mercado está reagindo à análise de dados? Ou como ele está puxando a análise de dados? Pense que a análise de dados é um serviço que nós prestamos para o mercado. Nós analisamos dados para ajudar empresas e pessoas a entenderem os seus negócios através de dados e tomarem decisões baseadas em dados, correto? Então, o mercado está demandando trabalho da gente e nós estamos suportando o mercado através de empresas e pessoas a tomarem melhores decisões. E por que eu falo do mercado? Porque, na verdade, o que está em alta no mercado vai acabar puxando o nosso trabalho. Quer um exemplo disso? Indústria 4.0. Basicamente, uma indústria 4.0 é uma indústria que consegue conectar sensores e ter muitas informações ali sobre uma produção. Por exemplo, você consegue utilizar os dados de uma máquina, de um equipamento, por exemplo, uma empilhadeira, do estoque, de uma linha de produção, uma linha de montagem e evitar paradas de máquina, por exemplo, evitar um desabastecimento de uma peça. Então, às vezes, você não tem uma peça, o seu pessoal de compras está falando com o fornecedor lá, porque eles já viram que acabou a peça e eles começam a negociar com o fornecedor fala assim, olha, não vou conseguir atender vocês. O que eles podem fazer nesse meio tempo? Eles podem utilizar a análise de dados para ver se eles mudarem a sequência de produção daquela máquina, eles vão conseguir atender os clientes, talvez até negociando um pequeno atraso, porém sem deixar a linha de produção parada, que seria um prejuízo muito maior do que apenas não atender o cliente. Até porque algumas empresas que prestam serviços para montadoras, quando não conseguem atender uma montadora, por exemplo. Com a indústria 4.0, você tendo tudo conectado, você tendo todas essas informações, indo para algum lugar, você consegue tomar decisões rápidas e ser mais eficiente no seu processo produtivo, evitando desabastecimentos e consequentes prejuízos devido a esses desabastecimentos. Mas o que está suportando essa indústria 4.0 e também a logística 4.0 que o pessoal fala, é nada mais, nada menos do que o IoT, que é o Internet of Things, ou no nosso bom e velho português, Internet das Coisas. Mas o que é Internet das Coisas? Internet das Coisas são sensores, sensores enviando, coletando informações o tempo todo. Então, se você tem uma linha de produção que está produzindo carro, por exemplo, cada carro ali tem um RFID, que ele é acompanhado e medido na linha de produção. E quando ele chega a um posto de trabalho, a um setor da montagem ali, por exemplo, você consegue medir que ele está no tempo certo de montagem. E quando ele atrasa ali, você consegue saber que haverá um atraso no resto da linha também. Então vocês começam a coletar essas informações e enviar para um outro lugar para armazenar essas informações. E aí, com essa necessidade, nós produzindo tantos dados, assim, devido à necessidade do mercado, da empresa, nós acabamos produzindo um grande volume de dados e acabamos criando outras soluções mais potentes, mais robustas para armazenar esse grande volume de dados. E aí é agora que entra o Big Data, que é nada mais, nada menos, pessoal, do que uma forma, um conceito de você trabalhar com grandes volumes de dados, seja para armazenar,
manipular, transformar ou apenas selecionar e consultar esse grande volume de dados produzido aí pelo nosso Internet das Coisas e também outros dispositivos, outros sistemas, outros conceitos. Afinal de contas, tudo que nós fazemos hoje em dia gera informações. E essas informações são armazenadas para serem analisadas, serem visualizadas. E onde nós armazenamos essas informações? Na nuvem. Mas afinal de contas, o que é nuvem? O que é computação em nuvem? Pessoal, computação em nuvem, para vocês terem uma ideia como era antes de ser uma computação em nuvem, pense que você tinha uma empresa, essa empresa tinha um sistema, esse sistema tinha um banco de dados. E aí, esse banco de dados e esses sistemas, eles eram instalados em um servidor. O que é um servidor? Um servidor é um computador e geralmente esse servidor era gerenciado pela própria empresa. Então, se você trabalhava numa fábrica, você ia lá numa salinha, que às vezes, de tão antigo que era, chamava Centro de Processamento de Dados. E era uma sala fria por causa do servidor, porque o servidor era um computador, um grande computador, um computador potente, e esse computador era o responsável pelo funcionamento do sistema e do banco de dados do sistema dessa empresa. E você ia lá nessa salinha de TI, você olhava lá, tinha realmente uma caixona lá, um computadorzão, como se fosse um desktop mesmo, maior, às vezes alguns da Oracle, tinham alguns hacks, assim, uns negócios assim, bem hardware mesmo, e às vezes os DBA começavam a dar pau no banco de dados, o DBA ia lá, colocava um santinho lá para não dar pau, porque ele não sabia explicar o que estava acontecendo com aquele banco de dados mais, e você tinha algo físico ali na empresa. E essa estrutura acabava sendo custosa para a empresa, porque ela tinha que ter o DBA, ela tinha que ter alguém cuidando da infraestrutura ali o tempo todo, 100% do tempo. Eu tenho muitos amigos que são DBAs, e era muito normal um banco de dados de produção, de um sistema de uma farmácia, por exemplo, parar à noite, alguém ligar para ele abrir o computadorzinho ali, ó, e já começar a arrumar. Hoje estava num bar tomando cerveja, alguém ligar para ele e falar: rapaziada, tenho que vazar, fecha a minha parte aí, vou ter que resolver lá que caiu o banco. Então, era algo mais nesse sentido, físico. Então, você tinha uma mão de obra, você precisava de uma dedicação maior a isso. E aí, com o processamento em nuvem, ao invés de você ter um servidor físico na sua empresa ali, mesmo que fosse para várias empresas ali conectadas, mas elas tinham uma rede interna, essa computação, essa hospedagem, esse armazenamento de informações foi para um servidor, que na verdade, no final das contas, ele é físico sim, mas eles chamam de nuvem, porque ele é operado, ele é administrado por uma empresa, que no caso pode ser a Microsoft, o Google, a AWS e algumas outras pequenas, mas as principais são essas. E essa computação em nuvem, ela veio basicamente para suprir toda a necessidade e todos os problemas que a gente tinha antes com esses computadores físicos, com esses servidores físicos nas empresas. Então, às vezes o disco do banco de dados enchia, você tinha que resetar, não tinha backup, eram muitos problemas que a nuvem, essa computação em nuvem, assim, estou falando de uma maneira assim, muito simples, tá, pessoal? Mas basicamente a nuvem resolveu esses problemas que nós tínhamos. Porém, o pessoal fala muito, ó, você tem que saber nuvem, você tem que saber Big Data. Mas no nosso dia a dia, como analista de dados, se você for pensar, pô, Big Data, grandes volumes de dados, mas do nosso lado, nós estamos basicamente conectando com uma base de dados gigante. E geralmente, para facilitar, para ter um meio de campo que não seja exatamente você carregando a tabela inteira do banco de dados, você acaba tendo um modelo de dados que vai performar muito bem essas tabelas do seu banco de dados, já com análises, medidas, uma modelagem toda pronta para esse grande volume de dados, que do lado do analista de dados não vai fazer muita diferença. Você vai continuar enxergando dados estruturados em tabelas, colunas, linhas, com medidas, relacionamentos, e você vai fazer a conexão com esses dados através de um link que vai estar na nuvem. Mas se você não for engenheiro de dados, que é essa pessoa que vai fazer toda essa engenharia para disponibilizar os dados, isso não vai fazer tanta diferença para você. É claro que grandes volumes de dados podem ter consequências aí no tempo e na eficiência da sua análise. Mas no dia a dia, de uma forma prática, em 95% dos casos, isso acaba não fazendo tanta diferença para você assim. Então, você saber o que é um Big Data, o que é nuvem, que são palavras que as pessoas estão falando aí, e por que nós precisamos utilizar Big Data, nuvem, que vem lá de uma necessidade do mercado, das empresas, da indústria, do comércio, é importante, porque isso vai fazer você se sentir integrado, você entende o porquê daquilo. Então, para mim foi mais fácil, porque da minha época tinha o servidor físico lá, a gente ia lá, conversava com o DBA, falava para ele liberar umas tabelas lá, aumentar a memória para a gente lá, o limite de memória da query.
e por aí vai. Hoje em dia, as coisas são feitas de uma forma muito mais simples, através da nuvem, que tem o banco de dados, que está coletando informações lá, armazenando, criando modelos, mas no final das contas, nós, analistas de dados, vamos precisar de um link para conectar essas informações. Porém, pessoal, entendendo todo esse contexto, acabou surgindo novas tendências para o mercado também. Por quê? Nós temos muitas informações e o que nós vamos fazer com elas? Até poucos anos atrás, coisa de 2 anos atrás, você ter apenas a visualização de dados para entender o que aconteceu com o passado era o suficiente para estar bem empregado. Mas e para eu continuar bem empregado no futuro? O que eu preciso fazer dentro da análise de dados? Porque estão surgindo novas vagas, estão surgindo novas ferramentas e nós precisamos continuar evoluindo para a gente não ficar para trás. Lembra que eu falei para vocês que lá em 2010, 2011, se você soubesse o SQL, você estava muito bem empregado? Hoje em dia, só com o SQL, você não está mais bem empregado, você precisa entender outras coisas, outros conceitos, outras técnicas, outras ferramentas que eu venho falando tanto em todos os meus vídeos. Então, uma grande tendência de, além da visualização de dados, que estamos utilizando muito o Power BI, SQL para consultar dados e o Python também, que é muito poderoso, tem surgido uma função nova que é a de governança de dados. A governança de dados, pessoal, geralmente é uma equipe que cuida de padrões, procedimentos, segurança e documentação de dados. Então, não é a análise de dados, não é a engenharia de dados, mas é basicamente uma gestão dos dados para que tudo ocorra de uma forma segura, padronizada e profissional. Então, basicamente, todos os dados terão documentação, todas as atualizações terão procedimentos e tudo relacionado a dados acaba entrando num fluxo, em um processo para evitar falhas e garantir a qualidade dos dados para os usuários que vão utilizar esses dados, principalmente os analistas de dados. E algo que está muito em alta, é uma tendência, vai acontecer, e você como analista de dados, eu sugiro que depois de dominar ferramentas como SQL, Power BI e Python, comece a evoluir em conceitos que utilizam essas ferramentas, como por exemplo, inteligência artificial e machine learning. Pessoal, as empresas, elas já chegaram no ponto que elas estão vendo a visualização de dados, elas estão entendendo o que aconteceu com os dados dela. Mas agora elas querem ver o futuro, elas querem prever baseado no futuro e em outras variáveis que não estão armazenadas também, mas elas querem ter mais ferramentas, mais base de dados para prever o futuro delas. Então, o mercado está exigindo isso da gente. E nós, como bons profissionais, como pessoas dinâmicas que se adaptam ao mercado de trabalho, nós precisamos evoluir para a ciência de dados também. Então, você precisa ser um cientista de dados? Não, mas você pode utilizar a ciência de dados dentro do seu trabalho, dentro da sua área de atuação, para ajudar a gestão da sua empresa a tomar decisões baseadas em dados, decisões olhando o futuro e não apenas o passado. Então, você como analista de dados, você mostra o que aconteceu. Então, se você é um médico, você fala assim, pelo que eu estou olhando aqui, foi ataque cardíaco. Daí fala assim, pô, mas beleza, já morreu. E agora se você começa a olhar dados e pensar no futuro, você fala assim, se continuar assim, vai ter um ataque cardíaco. Então, o que você precisa fazer para não ter um ataque cardíaco? Então, nós como analistas de dados, junto com os cientistas de dados, ou nós utilizando a ciência de dados junto com a análise de dados, nós vamos começar a fazer isso também. E essa é a grande tendência. Então, você conhece o contexto? Sabe por que a gente saiu lá dos servidores físicos, Big Data, nuvem, internet das coisas, indústria 4.0, o mercado puxando a gente? Estamos atendendo o mercado com a visualização, com a análise de dados? Legal, excelente. Estamos conseguindo transformar todo esse processo de dados em governança de dados? Estamos, legal. O que nós precisamos agora? Olhar para o futuro. Entender que nós precisamos continuar evoluindo da análise para a ciência de dados para continuar mantendo a nossa empregabilidade. Mas, Bruce, vai continuar existindo a profissão de analista? Vai, com certeza. E vai continuar existindo por muito tempo, porque a maioria das empresas não utiliza seus dados, a maioria das empresas não analisa seus dados adequadamente. Então, vai surgir muita vaga ainda de analista de dados para suprir essa demanda do mercado. Mas você que já é analista de dados, que já conhece ferramentas como SQL, Power BI e Python, sim, eu diria que você precisa evoluir para a ciência
ciência de dados, e essas são as tendências para a análise de dados nos próximos anos. Eu espero que tenha gostado. Deixe seu comentário aqui se você concorda ou não comigo, e se não concorda, pessoal, por favor, diga por que não concorda. Vamos discutir argumentos, não vamos ser clubistas de análise ou ciência de dados. Vamos discutir os motivos que levam você a discordar de mim, e isso não tem problema nenhum. Beleza? Meu muito obrigado, não deixe de se inscrever, me sigam lá no Instagram também. Até o próximo vídeo, tchau, tchau, até mais!